falar sobre a arquitetura hostil e a aproximação das cidades sobre as aldeias, né? Esse é o nosso tema, mas ele pode ir para outro lugar, não tem problema nenhum. Se tiver dentro do contexto aqui, o importante é a gente ter uma troca, né? Isso que é o mais importante de todos, é a troca. E depois o sarau no final a gente abre para a galera que quiser entrar aqui depois, para quiser recitar, quiser fazer qualquer coisa, quiser elogiar o presidente. A gente gosta quando tem elogio o presidente, a gente gosta. Então, é isso. Então, eu vou pedir vou na ordem aqui, o professor Eugênio se apresentar, falar um pouquinho dele, e depois a gente seguimos aí. Tá, legal. Bom, boa noite a todas e todos, um prazer enorme estar nessa 171ª segunda-feira desse sarau Segunda Negra. Eu sou, como disse o Sandro, eu sou professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e tive o prazer de conhecer o Sandro no semestre passado, que ele participou, colaborou na disciplina nossa de pós-graduação, e estou aceitando esse convite aqui para debater um pouco com vocês esse tema Mas eu ainda não vou falar do tema, vou deixar o Eduardo se apresentar também. Sou paulistano, moro na Vila Leopoldina, mas na minha infância foi na Zona Norte. Isso aí. Massa. E agora o Eduardo se apresentasse aí para a gente. Boa noite a todos, a todas. Eu sou Eduardo Carandiguacá, sou artista plástico, indígena, morador aqui da terra de Jaraguá, na aldeia Itacupé, uma das aldeias que compõem de Jaraguá. Eu sou natural, sou nascido em Calcaia do Alto, em Cotia, né? E há pouco mais de um ano e meio para cá, estou aqui, morando na aldeia Itacupé, no Pico do Jaraguá. Massa. E o que vai ajudar a mediar aqui também, o Joe, integrante do coletivo Salvo Quebrar, integrante de tudo, né? Aqui não tem essa, o professor tá ligado qual que é a filosofia, o Eduardo também. A gente nunca é uma coisa só dentro do território que estamos, né? Principalmente na nossa quebrada aqui, Guarani. Então, Joe, se apresentasse para a galera aí. Salve, salve, acabou com o de licença para chegar. Boa noite, professor. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos e a todas, favelas e aldeias. Sou o Jonathan, integrante aí do Salve. E vamos bater um papo bacana aí, interessante esse tema, essa temática. E bora abrir as mentes aí. Muito massa. Lembrando que aqui no rodapé tem uma interrogação, se você clicar nela, você pode enviar uma pergunta aí, ou nos comentários, acho que o Diogo consegue ver melhor aí, pegar sua pergunta ou comentário e passar aqui para a gente. Para começar essa conversa, eu queria falar um pouco, como a gente está num lance de um bate-papo mesmo, não é aquele entrevistão, é mais uma troca, fazer uma rodada aqui de que você entende sobre isso, o que é uma arquitetura hostil para você, o que é isso, né? E eu vou lembrar de uma memória minha que no momento eu não ligava o que aconteceu comigo a isso, a arquitetura hostil que eu passo, isso aqui que está acontecendo é zoado. A arquitetura não foi feita para isso, é para facilitar a vida das pessoas, eu acho. Foi na rodoviária do Tietê. Eu perdi o metrô ali, né? E ele só volta às 4 da manhã ali e tal. Então você tem que dormir por ali, né? Aí eu falei, mano, eu vou no banco que dá para deitar. Fui inocente, né? Cheguei lá, o banco não era mais como antes. Eles colocavam uns ferros no meio, assim, justamente para você não deitar, para você... É um local para você não parar ali. Você ficar poucos minutos e sai fora. Não é um local para você descansar, não é para isso. E também juntando um pouco antes, banco de praça. Os bancos eram todos planos assim, né? E depois de umas
trocaram os bancos da vila onde eu morava, da praça, e os bancos eram com aquelas ondas. E a gente deitava nos bancos. E depois não dava para deitar mais no banco. Só depois de muito tempo foi entender o que era aquele conflito que a gente estava tendo, que eu estava tendo com o banco, né? Falando sobre isso, que tem tantas e tantas outras coisas, arquiteturas e formatos que são hostil ao ser humano, né? Para espantar, né? E, na minha opinião, a arquitetura não foi criada para espantar o ser humano, foi para outra coisa, muito mais além, né? Então, eu queria passar para o professor, assim, o primeiro contato que ele teve com isso, né? De ele ouvir falar ou ele estudar. E se existe alguma disciplina dentro do que você passa falando sobre isso também. Legal. Na verdade, assim, o termo, né, essa expressão arquitetura hostil, ela vem mais ou menos de uns 20, 30 anos para cá, mas de uma prática antiga, né? E uma prática em diferentes escalas, né? O Sandro falou dessa escala que a gente chamaria do objeto, né? O banco como um objeto, né? Então, é um banco que te proíbe deitar, é um banco que te proíbe dormir. E eu cheguei certa vez a ver uma praça que foi reformada lá em Sorocaba, que simplesmente tiraram todos os bancos. Era uma praça arborizada, bonita, na frente do fórum lá de Sorocaba, e os caras resolveram tirar todos os bancos, ou seja, transformaram a praça, que era um lugar de estar, numa praça só de passagem. Não tinha banco nenhum. Agora, como eu estava falando, essa arquitetura hostil ela pode assumir outras escalas, né? Então, quando as pessoas optam por morar dentro de condomínios fechados, aquele muro alto que separa as casas e seus jardins e suas piscinas lá dentro, ou sem piscina também, da cidade, né? Então, esse muro alto que não permite mais a pessoa que está andando na calçada a ver a casa, seja de um condomínio ou fora de um condomínio, né? Ou seja, quando eu estou numa rua que eu só vejo muro, esse muro é um aparato de arquitetura hostil, é uma arquitetura que quer separar o mundo da vida privada dentro da casa do mundo, uma separação muito forte, né? Dentro do mundo da vida pública, da rua, do espaço de todos, né? Então, você sai do banco, passa pelo muro e passa numa escala que a gente já chama de urbanismo, né? Que é primo da arquitetura, quando pensar o espaço assume o pensar a cidade. Um urbanismo hostil é aquele urbanismo que vai fazer uma separação ainda mais forte entre quem tem mais dinheiro e quem não tem, né? Então, você vai criando espaços de segregação, de separação, que a gente chama de segregação socioespacial, né? Separação social no espaço, né? Então, você começa a ter, como é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, bairros com muitas coisas, que custa muito morar nesses bairros, e bairros com menos coisas, que custa menos morar nesses bairros, mas que vai dar um custo para as pessoas, né? Então, você sai desde a escala do objeto, como disse o Sandro, do banco, até a escala da cidade ou até a escala da metrópole, né? Então, você sai da arquitetura hostil até o urbanismo hostil. Isso a gente discute na faculdade e critica esse tipo de postura, né? Você pega, por exemplo, o que se faz na Cracolândia, é um espaço de hostilidade prática, né? Se destruiu um monte de edificações nesse intuito, aspas, de resolver um problema e, na verdade, só se agravou o problema. Então, há uma série de procedimentos hostis, né? Isso aí. Sim, esse tem até um trabalho do padre do Júlio, né, Lancelotti, que
debaixo da ponte, ele estava debaixo da ponte, colocaram o paralelepípedo e tal. Mas isso não é de hoje, como você falou, há muito tempo eu vejo isso também em várias pontes, quando o cara fecha a porta do estabelecimento, ele coloca uma grade redonda, assim, ó, justamente para ninguém sentar, para ninguém dormir, né? Aí já, se a gente for entrar nisso, o porquê disso, aí já é outra pegada, aí já vai entrar no lance social e cultural aí, de medo, de outras coisas, né? Para além do tema aqui, mas com certeza a gente vai entrar um pouco nisso, né? Passar por Eduardo aqui, pegando um gancho, o professor falou que começa ali no urbanismo hostil ali no banco e tal, que ali ele já está numa situação de que a cidade já cercou as terras indígenas do Jaraguá, né? E não deixa de ser uma construção, arquitetura, um urbanismo hostil para cima da aldeia, né? A aldeia, a terra indígena ser cortada pela uma estrada e ainda colocar nome de bandeirante, isso também se torna uma construção muito agressiva, né? Eu queria que você falasse do contexto seu, dentro da aldeia, desse urbanismo, chegando tão perto das terras do Jaraguá, colada, cercado praticamente hoje em dia, né? Sim. Primeiramente, não agradeci no começo, gostaria de agradecer aí o convite pelo segundo ano, estar participando aí da Circuito Nordestino, Segunda Negra. Agradecer o professor, agradecer você, esqueci o nome dele. O Joe. Agradecer o Joe, Mesa Joe, né? Essa arquitetura hostil é mais visível na região central de São Paulo, né? Onde, como você Sandro, começou sobre o banco, né? O professor já partiu para o muro, partiu para Cracolândia, depois você foi até a ação do padre Lancelotti retirar as pedras que ali impediam as pessoas de situação de rua, né? De estar ali repousando ou buscando um abrigo ali por algum motivo, né? E aqui, como você mencionou, não é diferente. A terra em Jaraguá, ela é cortada por 3 rodovias, né? Como você disse, a Bandeirantes, a Anhanguera do outro lado e o Rodoanel, né? Estendendo ainda mais essa arquitetura hostil, essa hostilidade, essa agressão que, ao ver, pelo o nosso olhar, nosso modo de vida, ele não é hostil somente à vida humana, ela é hostil também às outras vidas, porque aqui o Jaraguá, ela faz parte do Cinturão Verde Guarani, Cinturão Verde de São Paulo, né? E observando aqui do alto onde eu moro bem no meio do Pico do Jaraguá, você vê pequenas ilhas de mata que habitam os animais dali, né? Então, não se vê corredor de passagem de fauna, né? Você não vê quase passarela, você vê uma passarela também para passagem humana, né? Dificultando aí o trânsito das pessoas. Tem aquele muro realmente que tampa um pouco da aldeia, da vista da aldeia da Rodovia dos Bandeirantes para cá. Tem ali o próprio Parque do Jaraguá, né, que dá acesso ao pico. Ele tem uma arquitetura hostil, ele é fechado de cerca, ele tem o seu portão, é limitado o horário de entrada e saída. Nós que moramos, o parque está dentro da TI, não temos liberdade de transitar, né, dentro de um território que desde sempre é livre para nós transitar entre as aldeias e o trânsito dos animais silvestres, que muitos acabam
sendo atropelados, né? Aí pela avenida, pelas rodovias, né? Sem condições mínimas de modo de vida, tanto humano quanto dos animais que também são utilizados por essa arquitetura que avança com o crescimento da cidade. Fora construções irregulares, construções que nem o caso do ano passado, a tenda derrubou muitas árvores nativas, centenárias, onde tinha pássaros, onde tinha abelhas nativas sem ferrão, né, originárias daqui, que alguns guerreiros foram com ela até força, né? Então, assim, a hostilidade sobre a vida humana, sobre o povo, né, o povo indígena originário que vive aqui é grande, mas também vendo por outro prisma e tendo a visão de que todas as vidas existentes têm o mesmo valor, foram feitas pelo mesmo Criador e se deve o mesmo respeito a todas as vidas, que todas as vidas são sagradas, né, devem ser respeitadas. Ela é hostil também a todas as vidas que aqui habitam esse pequeno espaço, nesse pequeno espaço de mata que ainda tem, né? E com muita luta tentamos preservar. É isso, a sua fala me lembrou de uma aula junto com o professor da Ana Cecília é o nome da professora, do entrave urbano, né? Ele falou justamente sobre isso agora, que eu citei, né, sobre as rodovias, e as rodovias elas servem de passagem, mas ao mesmo tempo é um entrave urbano dentro de uma terra indígena e para todas as outras pessoas. E também citou para além de nós, né, os animais, todos os seres vivos que também são prejudicados, a fauna e tudo, por causa dessa arquitetura hostil. Eu queria passar pro Joe. Não, é muito legal essas entradas, né? E essas visões, assim, tanto do professor quanto do Eduardo aí, né? São vivências e duas óticas olhando de lados diferentes, mas acabam olhando para um mesmo ponto, que é justamente o que vem aí, essa hostilidade, né? E essa diferenciação e esse conflito que vem da arquitetura de um lado ocidental, europeu, eurocêntrico, né? De exclusão, e o lado indígena que vem mais por esse respeito à vida, e não só a vida humana, né? Mas a vida animal, né? A vida plantio. No momento eu não tenho nenhuma pergunta assim para repassar, mas só queria também reforçar aí que a gente está falando nos comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, pode clicar aqui embaixo, no lado inferior direito, no ponto de interrogação, que aí a gente recebe a pergunta de vocês, ou nos próprios comentários a gente vai ver, vai selecionar e a gente, no melhor momento, a gente repassa para eles. Tá bom? Inclusive tem uma aqui, acho que é mais direcionada para o professor, é da Débora. A Débora pergunta se esse termo, né, arquitetura hostil, é coisa do Brasil ou veio de fora isso? Boa pergunta, Débora. Eu não sei. Essa prática não é só brasileira. Agora, se o termo veio de fora, vou ter que pesquisar. Isso é bom, porque o professor não sabe metade do que a gente acha que o professor sabe, mas o que vale são as boas perguntas. Não sei. Eu não sei. Essa foi boa mesmo. Pegou. Foi boa, foi mas na veia. Porque essas perguntas elas ficam para além da conversa. Acabou a conversa, tem aquela parte lá que eu não estou ligado. Então, já acaba uma reflexão, uma pesquisa além, né? Muito importante isso. Quero agradecer todo mundo que está encostando aí na live do Circuito Clandestino Jaraguá-Guarani 2021. Agradecer o professor mais uma vez, o Eduardo, o Joe que está com a gente aqui. O Circuito Clandestino começa em 2017 com
com bandas querendo rodar no território porque não tinha espaço para tocar em lugar para bandas autorais, só cover. E acabou que a gente amarrou o circuito clandestino com a causa indígena do nosso território, e ficou o circuito clandestino de Araguaia Guarani, com o intuito de levar a cultura Guarani para dentro da quebrada, né? Porque esse lance não dá para romantizar aqui e falar que a quebrada inteira apoia os indígenas, apoia as aldeias e sabe da história. Não, não é desse jeito. A gente foi doutrinado desde pequeno, criado para odiar indígena, para achar que é folclore, que indígena é tudo vagabundo, não quer trabalhar. A gente foi criado para isso, foi isso que eu ouvi desde criança. Então, para quebrar isso, precisa de um trabalho de base muito forte, né? E o circuito clandestino vai dando sua contribuição dentro do passo que a nossa perna aguenta, né? Porque a gente tem a certeza de que, se as pessoas conhecem a história, essa reflexão vai mudar sobre o que é um povo originário, né? Então, professor, esse lance da arquitetura hostil, a gente já ficou com uma dúvida aqui de onde que cunharam esse termo aí da arquitetura hostil. Eu queria perguntar para o senhor se dentro dos trabalhos que o senhor já realizou, dentro, fora da universidade, você teve algum conflito com isso e você teve que se impor, falar não, teve que ir para treta e falar não, isso não cabe, e outras pessoas defendendo com argumentos do outro lado, falando que não, é normal, isso daí, vamos fazer desse jeito. Se já teve esse conflito assim, dentro ou fora da academia? Aí é longa a experiência, né? Tentando lembrar, assim, eu acho que diretamente não, mas indiretamente, então, assim, indiretamente coisas, por exemplo, vou fazer o projeto de uma praça e as pessoas falam, não, eu não quero que coloque arbusto, para quem não sabe, é como se fosse uma touceira, né? Alguma coisa que não tem como a árvore, um tronco e depois a copa, mas fica aquela coisa meio entoucerada. E de repente, a própria população vizinha da praça, isso no tempo que eu trabalhava em Osasco, como arquiteto lá na prefeitura de Osasco, a própria vizinhança falava, não põe esse tipo de planta, porque esse tipo de planta vai esconder quem está do lado de lá, ou seja, no entender da vizinhança, aquilo daria mais insegurança ao espaço, né? E a gente tem que lidar com essa visão de quem mora no lugar, né? A minha primeira impressão é que aquilo era um exagero. Então você tem que dialogar, falar, não, vai ser bem iluminada a praça, não vai ter perigo, porque tem gente que já acha que se você fizer a praça de um jeito, você vai chamar pessoas de um jeito e não todo mundo que já mora no local, tal. Isso é o mais perto que eu passei, mas eu nunca tive, assim, eu pude fazer, felizmente, nos lugares que eu projetei, sempre tive a liberdade de fazer banco que dá para sentar, que dá para deitar, nunca ninguém se incomodou com isso. Agora, puxando um pouco da fala do Eduardo, né, quando ele amplia, dado a cultura guarani, quando ele amplia o conceito da hostilidade para todos os seres vivos, né? Então, eu posso até dizer que, de repente, meus primeiros projetos, lá nos anos de 87, por aí, eles não tinham essa concepção tão ampla quanto a que o Eduardo comentou agora. É capaz de eu ter feito alguma hostilidade para outro ser vivo, né? Não é que me mandaram, eu mesmo é que não tinha essa leitura mais ampla. E essa leitura a gente vai sendo uma coisa que vai construindo muito com o passar dos anos mesmo, né?
O Sandro é mais novo que eu há alguns dias, mas ele já tem uma história, né? Ele mesmo já contou. Pô, quando eu era criança, a história que me contava era uma, agora a gente está querendo ler uma outra história, né? Ler uma outra, né? Ter outras contribuições, e nesse sentido, eu acho que até a própria expressão arquitetura hostil pode ser ampliada para um planejamento hostil, né, uma engenharia hostil, não é só para não É, ficar tudo no ombro do arquiteto, né? Tem uma rodovia dos Bandeirantes que rasga para o carro passar 120 por hora, mas sai rasgando o ambiente, né? Sai detonando, como disse o Eduardo, quase não tem passagem. Né? Passagem para animais, então, na Bandeirantes, é passar entre a vida e a morte. Né? Mas fora esse caso que eu comentei, eu acho que eu, particularmente, nunca tive problema nesse sentido, não. E já tive, assim, a coisa dos muros, né? De você querer fazer uma arquitetura onde o muro não é algo para isolar o mundo privado do mundo público e de repente você faz lá, daí passa 5 anos depois, o cliente subiu o muro. Daí quando esse cliente vende para outro, 15 anos depois, subiu o muro mais ainda. Quer dizer, daqui a pouco vai parecendo prisões, né? O cara acha que ele é livre, mas ele vive atrás de um muro que às vezes tem 3, 4 metros de altura. Um negócio sem propósito, né? Sem propósito. sim, Isso aí. o lance dos muros, né? Tem um lance da baixa renda e da criatividade para deixar o muro hostil, né? Que eu lembro quando eu era criança, porque os moleques ficavam. Eu não pulava muito, porque eu não gostava muito de pipa, né? Era mais do futebol. Mas os meus colegas, eles todos gostavam. Então ia no embalo ali, né? E a gente sempre pulava uns muros. Então, como que você vai deixar esse muro hostil para os moleques não pular mais? Caco de vidro. Quebrava as garrafas, colocava o cimento. Até hoje, muitas casas têm os caquinhos de vidro ali e tal, que era uma forma de dos moleques ou não entrar dentro do seu quintal para pegar Era, o pipa. era Era uma cerca proteção. elétrica, né? Era a cerca elétrica do momento. Era a Do momento. cerca elétrica dos anos 90. Pode ser. Sem Pode, eletricidade. pode, pode ser. Hoje já tem bastante cerca elétrica, principalmente nos condomínios ali perto do pianinho d'água, né? Todas com muros e cercas e tal. Eu queria falar com o Eduardo, agora para ele falar um pouco, fugindo um pouquinho do tema, mas ele falar um pouco da arte dele, né? Que eu venho acompanhando, ele está produzindo bastante, e eu queria que ele falasse sobre a arte que ele está produzindo. Sim. A arte que eu venho produzindo, né, é inspirado nos povos de Abiaela, né, onde que foi apelidado aí por um espertalhão chamado Américo Vespúcio e colocou o nome do continente de América, e que não é América. Né? E então, inspirado nos grafismos dos povos, através desses grafismos eu tenho desenhado em algumas artes a partir dos grafismos formando os animais, né? O meu entendimento a partir da cosmovisão que eu aprendo todos os dias, salientando que eu não nasci na aldeia, eu nasci em Calcaia. Calcaia levava o nome de aldeia até 30 de novembro de 44. Lá é terra originária, Guarani, né, de onde vem minha ancestralidade, pelo lado paterno. E pelo lado materno, vem lá da Serra da Capivara, lá no Piauí, que fica na cidade de São Raimundo Nonato. Né? Então, essa, essas artes que eu venho fazendo
é tudo inspirado nessa minha busca, nessa recuperação ancestral. E através dessa recuperação ancestral tem surgido a inspiração de expor o meu sentimento, né, como beija-flor, mas para expressar o beija-flor de uma forma mais sagrada, não que ele não seja, de qualquer forma. Então eu inicio ele fazendo com o grafismo e vou formando o beija-flor com o grafismo e com as cores que também são sagradas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vou também tentar entrar aqui no seu Instagram, ver se eu consigo mostrar. Enquanto vocês pegam, aí eu posso puxar uma pergunta que entra um pouco nessa questão, creio eu, que conversa um pouco na questão da arquitetura para o Eduardo. Aqui, próximo, né, da TI do Jaraguá, há um túnel onde foi feito algumas artes, né, alguns grafismos, algumas pinturas embaixo do túnel onde passa a Bandeirante. E aí eu gostaria de saber do Eduardo o quanto as artes, né, elas podem expressar esse sentimento, né, como falando, perante essa arquitetura, né? Como você falou, a Bandeirante, né, a Anhanguera, elas cortam ali o que já estava, né, que é a TI do Jaraguá. E hoje em dia, pela arte, a arte acaba sobrepondo e cobrindo e expressando algum sentimento dessa invasão, né? E aí eu gostaria de saber de você como a arte consegue expressar esse sentimento e falar um pouco sobre essa arquitetura hostil aí. Sim. A arte ali que tem na ponte, no viaduto, cujo a rodovia dos Bandeirantes passa em cima, ele aconteceu um grafitaço, né, pela virada cultural, onde teve a curadoria da Thaís, né, uma grande amiga nossa, e na segunda etapa da Tamiquantiri e a Thaís, as duas juntas, para formar ali um portal de cura, né? Porque ali, já começando pelo nome, já é algo que arremete um sofrimento, dá nome a criminosos, né? E rasgaram o panorama adentro, sequestrando e escravizando o nosso povo, né? Nos vendendo como escravo, né? Matando o nosso povo, que ao longo da era dos bandeirantes, acredite-se, eu acho que é mais, mas foram mais de 400 mil indígenas escravizados e vendidos por eles, né? E é muito agressivo esse nome, muito pesado para estar dentro de uma terra indígena, né? É uma agressão permitir que uma rodovia tenha um nome tão pesado que nos lembra só dor e violência. E sem dizer que ali, nessa mesma rodovia, aconteceu várias mortes por atropelamento. Ali embaixo daquele viaduto aconteceu mortes, crimes. Então a arte ela veio para trazer essa suavidade, trazer esse novo olhar e trazer essa cura do lugar, né? Tornar um lugar com a mão dos artistas, a felicidade de ser um dos artistas que participou do mural feito ali, né? Na primeira etapa com uma arte feita por mim e na segunda etapa dando assistência aos artistas que estavam ali, compondo todo esse mural, né?
para poder realmente curar aquele ambiente, né? Através da arte, dar um novo olhar, né? Um novo sentido, né? Trazendo a arte com esse papel de cura. E como as novas arco e flecha para a luta, né? Através da arte, levamos a nossa mensagem, a nossa luta, a nossa cultura, a nossa palavra e a visão dos povos, né? Porque foram vários povos que participaram desse mural ali, que é chamado de grafitaço, né? Porque São Paulo é a terceira maior diversidade cultural indígena do país. Então tiveram vários parentes que participaram e colocaram ali seu sentimento e toda a sua espiritualidade para fortalecer aquele portal que é na entrada daqui de Araguá. Muito bom, mano. Da hora esse. Não vou chamar mural agora eu sei o nome correto, agora é um portal. Portal de cura. Então toda vez que eu passar ali, eu vou lembrar disso, que é um portal de cura que a gente está passando ali, debaixo da rodovia ali, que leva esse nome, que não agrega nada, né? Não tem. Não sei. Não existe um contexto, né? A estátua do Borba Gato tacaram fogo e teve toda essa polêmica e falar, mas beleza, você quer deixar a estátua do Borba Gato lá? Coloca uma bem grande do lado, assim, explicando quem foi, mano. O que ele fez real. Para ter uma função social aquilo ali. Porque a pessoa passa, não, põe lá, que é um assassino, pelo menos com a estética para dizer, pelo menos para não acontecer mais. Então a gente está expondo ele aqui para isso não se repetir, né? Como vários e vários países fazem, né? O Holocausto é desse jeito. Eles expõem para nunca mais acontecer, né? Aqui não, aqui quer romantizar a todo momento, né? Então fica difícil. O Diogo, tem bastante comentário aí, se você pudesse puxar alguma coisa aí da galera. Posso sim. Aqui a Débora Mate 2004, ela falou: paisagismo hostil, usar espinhos para afastar as pessoas. Destaco que as árvores frutíferas em Brasília, nas ruas, seriam o oposto disso, pois acolhem e convidam a interação das pessoas. O Salve Quebrado, o perfil do Salve Quebrado também falou, inclusive tem arte de, desculpa aí, eu não sei se eu vou pronunciar certo, de Jequacá, né, sobre o portal aí de cura. A Isabela Soleiro colocou aí a cura do lugar, que é muito isso. Salve Quebrado aí. Com arquitetura hostil, os governos querem dizer que a cidade não é para todos. Então, realmente, aí a hostilidade vai separando e colocando em polos, colocando em caixinhas e cada vez mais diversificando, né? Ô Sandro, cabe uma pergunta aí pro professor? Cabe. Só puxando um pouco do que você havia perguntado antes e o que o professor falou, eu queria saber sobre, nessa comunidade acadêmica, né, na universidade, a comunidade acadêmica, como que é a visão partindo da sua experiência, né, do que você vivenciou em toda a sua carreira até então, como que é essa visão sobre a arquitetura, sobre a cultura e o jeito arquitetônico indígena, né? Como que é visto, se tem... A gente sabe que tem muitas palavras hostis e pejorativas, que é uma arquitetura atrasada, é um modo de vida atrasado, mas que gostaria que você contasse da sua vivência, como que é lidado isso, como na sala de aula, nas aulas, passar para os alunos, como que é essas comparações, assim, entre essas culturas assim, diversas. Legal, boa pergunta. Eu acho que está melhorando, viu? A gente às vezes acha que está tudo piorando, mas no que tange a uma consciência maior
dos estudantes e dos professores em relação ao respeito à cultura dos povos originários, isso vem, felizmente, melhorando. Agora, vocês sabem que tem um monte de faculdade, um monte de universidade pelo país, então eu vou poder falar só aonde eu lecionei e aonde eu leciono, né? Onde eu já trabalhei e aonde eu trabalho, que é um universo pequeno, mas eu sinto que está melhorando. E os estudantes têm cobrado também dos professores uma postura não... tem um termo que chama decolonialista, que quer dizer contrário à visão do colonizador, né? Que o grosso dos livros de história da arquitetura, de história do urbanismo e de história do paisagismo, eles têm uma matriz, uma origem eurocêntrica ou dos Estados Unidos, né, dos países centrais do capitalismo. E cada vez mais os estudantes têm cobrado dos professores que dão as disciplinas de história outros olhares, né? Tem uma estudante indígena que está fazendo o curso agora, que ela falou, eu entro na aula de história da arquitetura, eu me sinto como se eu fosse só o passado, né? Como se a história da arquitetura falasse, bom, tinham os indígenas e depois veio isso e aquilo. Bom, mas ela está lá, né? O Eduardo está aqui, ou seja, não é só, como é que se diz, pré-América, né? O termo já provocativo, pré-colonial. Depois da colonização, isso não significa que a não existência da cultura indígena, né? Então, acho que está melhorando bastante, viu, Joe? Ainda há muito que avançar, né? Ainda há muito que se solidarizar, que pesquisar juntos. Para isso, essa ideia de ampliação das cotas, inclusive na pós-graduação, para que a gente tenha um diálogo maior com pessoas vindas também das nações indígenas do país, ou mesmo de fora do país, da América do Sul. Mas é um processo, é um negócio que eu não quero ser otimista demais, falar que está bom, que não está, mas já foi bem pior. Então, eu comecei a dar aula em 1989. Eu creio que esse tema da valorização da arquitetura indígena, da cultura indígena como presente, não só como resgate histórico, é algo do século XXI e muito mais forte dos 5, 6 anos para cá, 2000, eu diria assim, desde o fim do governo Lula para cá, eu acho que houve algumas contribuições positivas e isso vem, essas sementezinhas que se plantou lá atrás, nas universidades federais também, que foram pioneiras nos sistemas de cotas e cotas para indígenas também. E isso vem, ainda que numa velocidade menor do que o que a gente gostaria, mas vem acontecendo, felizmente. Ah, boa. Ô, Eduardo, você escuta a gente? Aqui tá tudo escuro e sua voz está robotizada, a gente não consegue entender. Acho que ele deve estar no 4G, né? Isso é a piada, né? Que diz que a internet é democrática, né? A gente viu na pandemia aí com os alunos de rede pública e tal. Mas, Eduardo, a gente não consegue te ver e ouvir. Tá cortando.
Então, Tenta sair e voltar. Sair e voltar de novo. Sai, aí depois você retorna aqui para de novo, que aí pode ser que volte. A gente já tá meio que na reta final aqui, né? Já deu 9 horas. A Débora, ela fez uma questão aqui, professor, sobre aquela que eu falei sobre o termo, e ela falou que não era o termo, mas eu não sei se eu vou achar aqui. Ela falou, eu quero dizer assim, não o termo, mas a própria prática da arquitetura hostil, se era do Brasil, né? E lembrando que a Noêmia está assistindo a gente, salve Noêmia, mandou uma boa noite aqui pro povo de luta, ali, Praça do Canivete, Espaço Cultural Jardim Damasceno, a primeira ocupação cultural de São Paulo, 30 anos completando, e vai ter festa lá em outubro, se tudo der certo. Grande Noêmia, salve. Então, professor, eu acho que a prática da arquitetura hostil ela não é originária do Brasil. Acho que já deve vir de outros países, com certeza, né, que já tinha essa técnica tão apurada de afastar as pessoas, destruir a fauna, destruir tudo. Então, a gente está meio que já na reta final. Eu não poderia deixar de fazer a pergunta de 1 milhão para o professor, que eu fiz para a Catarina aqui, né? Ela deu muita risada, mas eu falei para ela assim, professor, porque se a gente vai ouvindo bastante pessoas, quem sabe a gente chega numa ideia que vai para frente, assim, porque a pergunta de 1 milhão é muito difícil, né? É uma coisa que se a pessoa já tivesse a resposta, ela já estava a milhão aí para frente. Aí já. Se ela tivesse a resposta, nós não teríamos um fascista no poder nunca, jamais. Porque é um trabalho muito difícil e quem entende isso não para, porque sabe da importância. Eu queria que o senhor falasse, lógico que é na visão sua, da sua experiência, como que a gente aproxima as aldeias da universidade, como que a gente aproxima as comunidades, as favelas, as pessoas que estão ali sentadas no sofá assistindo Datena, assistindo a sua novela, a dedicar um pouco da sua atenção para o que a universidade está fazendo. Porque é muito fácil falar que a universidade não faz nada e já era. Não, mano, tem muita coisa. Muita coisa está sendo construída, muita coisa boa também, coisa ruim, mas muita coisa boa. Mas muitas vezes essas coisas boas não chegam. Né? Se você fala assim, inventasse uma didática para a universidade conseguir acessar essas pessoas, né? Porque a gente está aqui também e a gente vê que isso é muito difícil, né? Então eu queria ver na visão do senhor como que a gente pode dar um passo a mais dentro desse trabalho de aproximação, né? Da academia, das aldeias, da favela, das pessoas conhecerem, terem consciência que a universidade está lá e ela é paga com o nosso dinheiro e tem que retornar de alguma maneira. Essa pergunta dá para a gente conversar mais um sarau, pelo menos, né? Porque mais do que ter uma resposta é ter um diálogo, né? Eu acho que aí é bem a necessidade do diálogo. Pensando junto, a gente vai se aproximar mais de respostas que levem a essa aproximação, né? A primeira questão que eu vejo, particularmente na Universidade de São Paulo, é que há um privilégio muito grande para pesquisa e para o ensino e pouco para atividade de extensão e cultura. A universidade diz que ela é baseada num tripé, ensino, um pé pesquisa, o outro, extensão, o outro, mas a extensão universitária é um pé mais fraco na Universidade de São Paulo. É um pé menos valorizado pela própria universidade. Professor, Oi. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é extensão. Extensão, Que tá... legal, beleza. Muito bom. Então, assim,
ensino todo mundo sabe, né? É uma coisa que se faz junto entre estudantes e professores, mas não mais aquela história que o professor sabe e ensina. Mas é um processo de ensino-aprendizagem que envolve os estudantes e os professores. Isso é o ensino, de forma genérica. A pesquisa é eu ter problemas, né, elencar questões para tentar pesquisar como resolver essas questões. Sejam questões da física, da história, da geografia, das ciências econômicas, sociais, ou seja, pesquisa-se, seja da pesquisa artística, né? A pesquisa envolve um método de como buscar responder a uma dúvida, né? Então, como construir melhor? Bom, então eu vou ter um método de tentar buscar construir melhor e responder essa pergunta. Só um exemplo. E atividade de extensão significa criar um conhecimento que não é só do laboratório, que não é só da universidade, é um conhecimento que é criado quando se compartilha experiências, entre a experiência da periferia e a experiência da universidade, entre a experiência do morador de rua e o cientista da antropologia que estuda as relações sociais nessa escala, né? Então, a extensão não é simplesmente levar o conhecimento da universidade para fora dela, mas a criação, no meu entender, de um conhecimento dialógico, ou seja, que dialoga entre quem está dentro e quem está fora da universidade. Então, nesse sentido, a universidade precisa valorizar esse tipo de conhecimento e não simplesmente valorizar o conhecimento dito científico no sentido mais estrito da palavra. Tem muito evento científico, tem pouco evento de extensão, pouco evento como, por exemplo, esse evento que o Sandro, que vocês aí do circuito clandestino fazem e quando nos convidam, é uma maneira da gente poder pensar junto formas, né? Então, a universidade não tem receita pronta para isso. A universidade, e se tiver, corre o risco de ser ruim. O melhor é a gente, na troca de experiências, no diálogo, fazer essa aproximação. Porque daí a gente não vai aproximar a partir do que eu vejo como questão, mas do que as aldeias veem como questão, do que as favelas veem como questão. Porque, por exemplo, quando eu estava terminando a graduação, eu fazia estágio em urbanização de favela. Lá em 85, urbanizar favela era fazer um arruamento como se fosse um bairro reticulado. Ou seja, a gente levava um valor da geometria dos bairros convencionais, buscando transformar a favela em alguma coisa parecida com o bairro convencional. Isso não era uma prática incomum. Isso estava bem errado, né? Então, quando é que se percebe esse erro? Quando as comunidades começam a falar, não, isso aqui está tirando um monte de gente, vamos pensar junto melhor isso aqui, né? Então, hoje em dia, quando se fala em urbanizar uma favela, tem que se dialogar muito com a comunidade para se pensar o melhor desenho, que se evite o máximo de transtorno para as pessoas. Ou seja, hoje a gente ensina melhor como urbanizar uma favela porque se aprendeu junto com as comunidades esse fazer melhor, né? Então, não é de cima para baixo, não é
de baixo para cima, mas é junto, é trabalhando junto. Trabalhando junto, a gente vai conseguir conhecer melhor os valores, as qualidades que não são vistas a partir de um olhar preconcebido sobre o mundo. A gente tem que se abrir para o mundo para poder construir juntos uma universidade para a sociedade, e não... Eu lembro uma colega do México que fez uma palestra recentemente para nós, ela falava que não era só planejar para, mas era planejar com as pessoas. Então, não é, eu vou fazer o melhor para você. Não, nós vamos fazer junto o que parece que deve ser o melhor. E o melhor, a gente vai descobrir que, dá para ser melhor ainda, mas é só fazendo. Não tem outro jeito, é juntar, fazer junto, errar junto e acertar junto. Eu acho que esse é o caminho. Isso é mais ou menos que a gente pensa também sobre esse tema de aproximação, né? Eu acho que como você falou, que o curso de extensão deveria ser muito mais valorizado. Eu também, pela experiência que eu tive online, né? Aí foi uma experiência presencial, mas foi muito boa, porque a construção ela se tornou realmente coletiva, né? E isso é muito importante. Quando essa construção é coletiva, é só ganho, né? Dificilmente a gente erra menos. Vou falar que a gente não erra, mas o erro ele é muito reduzido quando se trabalha coletivamente, né? E como a gente já está se direcionando ao final, Eduardo, você escuta a gente? Estou me escutando? Tá cortando um pouco, né? Mas como a gente já está no final aqui, eu queria que você fizesse suas considerações finais aqui. Não tem perguntando? Porque já deu tempo, né? Mas se você quiser falar de algo, pode falar também, não tem problema. Só complementando então a fala do portal da Culta, onde tem o mural, ali é o registro de que, independente da rodovia que está ali, e toda aquela violência que representa, se chama bandeirante, que nós estamos ali. Sempre vamos estar ali. Né? E Jaraguá e Guarani. É isso. De agradecer a mais essa participação pelo segundo ano. Né? Agradecer a presença do professor, do John, né? O seu e do Tiago, de estar aí nesse agosto indígena, de uma certa forma fazer essa interação, como o professor mesmo disse, de alguma forma fazer essa extensão de diálogos entre culturas, que é muito importante. Um ouvir o outro, né, entender a vida do outro, se é possível experimentar e ter vivência, se aproximar e entender todas as problemáticas que cada indivíduo passa no seu contexto. Né? E gratidão a todos que nos acompanharam até agora. Bom dia, velho. Valeu, Eduardo. Deu uma cortada, mas deu para entender o contexto aqui. A gente que agradece por você estar mais uma vez com a gente. E não vai ser só essas, vai ser outras também, porque a gente, desde que se aproximou com o coletivo Salva Quebrada das Aldeias, foi no intuito de criar vínculos, né? A gente não queria ir lá uma vez, fazer um vídeo, tirar uma foto e não aparecer mais. Isso não cabe dentro do nosso trabalho. A gente sempre quis criar vínculos e é isso que a gente vem construindo, né? É muito importante para a gente você estar junto aqui no Circuito Clandestino. Sem vocês aqui não faria nem sentido a gente fazer esse evento, né? Vocês são peças fundamentais
para a gente quebrar esse estereótipo do indígena na quebrada e a quebrada entender o que é um povo originário e quais são os seus direitos dentro do Brasil, do território, que seja que estamos sobrevivendo, né? Estamos na sobrevivência ainda. Eu queria passar para o professor fazer suas considerações finais aí. Muito obrigado por estar com a gente, o bate-papo massa. Opa, eu é que agradeço muito. Estava escrevendo aqui até, agradeço muito. Estamos juntos e muito bom poder escutar o Eduardo, poder participar nesse diálogo aqui com o Sandro, Edu e Joe, e as perguntas feitas também. E depois vou dar uma checada aí nas perguntas, qualquer coisa a gente dialoga depois, falou? Estamos juntos para outras paradas também, não é só... Isso. Falou. E muito bom. Tem um recado da Noemi aqui, deixa eu pegar, ela falou aqui, ó. Tenho boas histórias das experiências com esse grupo FAUSP, na Brasilândia. Aprendemos na troca com os professores e alunos. Eugênios, saudade. Mensagem da Noêmia para você. Obrigado, Noêmia. Mais que recíproco, com certeza. Da hora. Queria passar para o Joe aqui suas considerações finais, Joe. Eu quero agradecer aí Eugênio, Eduardo, Sandro, Thiago aí também tá fazendo a mediação também por trás dos comentários. Agradecer a todos aí que colaram com a gente, perguntaram, ou até que ficou quieto, mas absorveu, conseguiu absorver um pouco e querendo ou não tá partilhando. Como o Eugênio disse, a gente não termina só em uma live, né? Eu acho que isso aqui é um ponto inicial, é uma discussão inicial, há várias perguntas que vão surgindo e o convite está aberto e sempre que possível a gente vai dialogar e tentar abrir outros momentos para diálogo e vamos construindo alguma coisa na prática, no dia a dia. E obrigado aí a todos que compareceram. Jaraguá é Guarani, fora Bolsonaro. É isso. Na hora, vamos terminar que a gente está no sarau, então eu vou ler uma poesia aqui do nosso segundo testamento. Esse aqui é o primeiro testamento do Sarau Segunda Negra, o Chinelo e Meia. E esse aqui é o segundo testamento lançado esse ano aqui, o Luta, Luto, Luta, Luto, Arte Periférica, Ganância e Pandemia. Eu vou ler uma Sandrão, aqui do... Pode mandar. Só uma dúvida rapidão, talvez alguém tenha também. Ainda é possível adquirir tanto a primeira quanto a segunda edição? Infelizmente, a primeira encerrou e a segunda também. A gente agradece porque a primeira ela já foi revertida em cesta básica e a segunda veio a pandemia e todas as vendas do livro foi revertida em cesta básica e foi uma parada que quem comprou ajudou muito, porque na hora que vendia o livro, a gente não conseguia, a pessoa transferia, a gente não conseguia nem juntar. O dinheiro que entrava do livro, R$40, já completava uma cesta básica e já levava para quem estava precisando. E continua, né, mano? Tem a campanha da Favelas e Aldeias, que é permanente desde antes da pandemia, dentro do Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar. Tem a campanha agora da Tati, Levanta Teatro de Laje, né? Que é a Laje onde ela fazia uma atividade que atendia 280 crianças, essa laje caiu. Felizmente não pegou, não tinha ninguém lá na hora, mas ela quer reativar essa atividade que é tão importante dentro da Brasilândia, né? E a gente também está com a ação direta com a Tati, no feed do Circuito Clandestino, ou no Stories tem, no Fofão Rock Bar, você vai achar esses files que tem as informações que você vai poder depositar ou trocar ideia diretamente com a Tati, ver o que você pode estar ajudando no momento para o Teatro de Laje continuar, doações favelas e aldeias também, o Taipa Jaraguá contra o Covid também está na ativa, a fome é todo dia, a gente voltamos para o mapa da fome, é triste falar isso, mas voltamos. E ela não está lá, longe, não, está acontecendo aqui perto da gente. Então, nesse momento tão difícil, porque se a gente tivesse um poder aquisitivo grande que pudesse resolver, mas a gente não tem. Então a gente precisa mais do que nunca da coletividade para sobreviver esse genocídio
que está acontecendo, mano. Que já acontecia antes, ele foi potencializado. Então, a gente fomentar, fortalecer o pensamento coletivo. Você não precisa amar todas as pessoas do universo, mas você tem que ter uma empatia, tem que ter um respeito sobre o próximo. Isso já basta, isso já resolve, isso já ajuda demais, né? Então, essa é a nossa construção. Eu vou ler aqui a poesia Resistência. A gente está encerrando o Sarau Segunda Negra dessa noite, dentro da 7ª etapa do circuito clandestino. Resistência. Tudo pelas pretas, pelos pretos e periféricos. Favelas, vielas e becos. Contra os pensamentos maquiavélicos. Para que os seres humanos enxergam-se sujeitos. Que esse efeito possa reverberar responsa, respeito. Sugestões de melhora, crítica construtiva, aceito. Paro, penso, reflito, respiro. E volto com a intenção de pôr coração para não mais ver sangue dos meus irmãos escorrer pela mão, escorrer pelo chão. A revira volta, eu anuncio. As injustiças eu denuncio. Os que lutam por nós reverencio. Aqui falo de Gangazumba, Nzinga, Dandara, Zumbi. Nina Simone, Teresa Banguela, Luísa Marim. Enfim, quem lutou e resistiu até o fim. E assim, essa e esses que são heróis, heroínas para mim. Hoje e o amanhã do ontem. O amanhã já chegou na manhã de hoje. Vamos seguir firmes com a mente sã, como se o futuro do amanhã agora fosse. Beto Criolo, luta, luto, luta, luto, Sarau Segunda Negra e Circuito Clandestino de Araguaia Guarani. Muito obrigado a todas as pessoas. Segue todo mundo aí, vamos se seguir, ver o que eu estou fazendo. Muito obrigado, professor. Muito importante com a gente aqui nesse momento. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Joe. E até a próxima, porque vai ter próxima sim. Valeu!